Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1 e versículo 11 diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus justo, Deus fiel e verdadeiro, Deus que é digno de glória, poder e majestade, a tua santa palavra será agora ministrada nesse santo altar. E aqui estamos, ó meu Deus, em uma reunião com obreiros, pastores, diáconos. Sabemos que há um chamado teu para as nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que tu tens um chamado na vida de cada um de nós para fazermos a tua obra. Pai, eu peço, aperfeiçoe esse chamado através desta mensagem de hoje. Abençoe também aqueles que estão assistindo pelo canal no YouTube ou ouvindo através do rádio. Que essa palavra venha de ti, nada venha do homem. Que o Senhor nos traga as revelações do alto e que tudo seja, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. E os que creem aplaudam bem forte, bem forte. Abra sua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. O apóstolo Paulo foi o que mais formou discípulos. Dentre os apóstolos, foi o que mais ganhou almas. Foi o que mais fundou igrejas. E também foi o que mais sofreu. O apóstolo Paulo, realmente ele deu muitos frutos. Mas aquele que mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Ele sofreu, foram muitas perseguições, injustiça, açoites. Ele sofreu, mas sofreu muito. Mas em meio a todo sofrimento não parou de dar frutos. Em meio a todo sofrimento não largou o arado. Em meio a todo sofrimento permaneceu firme na obra. Permaneceu firme na sua missão, para a qual havia sido chamado, vocacionado. Escuta, e eu observando bem, estudando mais acerca deste homem, eu pude observar que dentre as 13 cartas que ele escreveu, ele enfatizou em uma dessas cartas, sabe, ele enfatizou tantas exortações. E qual foi dessas cartas? Foi justamente essa que nós estamos lendo agora. A primeira carta aos Coríntios, se você depois observar direitinho as cartas que esse homem escreveu, você vai perceber que nesta ele usou mais exortações. Nessa ele repreendeu mais do que em todas as outras cartas. Nesta primeira carta aos Coríntios, ele exorta, ele repreende aos irmãos daquela igreja a respeito da desordem nos cultos. Ele repreende aos irmãos daquela igreja a respeito do mundanismo dentro da igreja. Ele exorta os irmãos dessa igreja, ele repreende a respeito da impureza, a respeito da idolatria, a respeito dos litúrgios que havia entre os irmãos. Ou seja, foram muitas exortações, foram muitas repreensões, e nós entendemos com isso que aquela era a igreja mais trabalhosa para o apóstolo Paulo. No entanto, eu não quero falar dessas repreensões de que aqui se tem. Eu quero aqui mostrar, eu quero aqui entrar dentro deste assunto, a primeira repreensão feita pelo apóstolo Paulo dentro dessa carta. Aqui no capítulo 1, justamente a repreensão sobre a dissensão que havia dentro daquela igreja. E para quem não sabe, a palavra dissensão é a mesma coisa que disputa.
é a mesma coisa que conflito. A palavra dissensão é a mesma coisa que desavença. E o apóstolo Paulo iniciou essa carta trazendo essa exortação. A primeira de todas as repreensões, a primeira de todas as exortações dentro dessa carta é justamente essa. Porque ele percebeu, chegou aos seus ouvidos, que dentro daquela igreja estava havendo muita contenda. Dentro daquela igreja estava havendo muita dissensão. Era muita discórdia. Era muita intriga. E aquilo preocupou muito o apóstolo Paulo, porque ele bem sabia que uma igreja cheia de discordância, intrigas, contendas, conflitos não poderia crescer, nem tampouco poderia desfrutar da presença de Deus, já que Deus, ele não está no meio das contendas. Então isso preocupou muito o coração do apóstolo Paulo e fez com que ele logo de imediato escrevesse essa carta. E ele de cara já fala a respeito deste assunto. É o primeiro assunto de todas as exortações que encontramos na carta aos Coríntios, é sobre a dissensão, porque foi o que mais lhe preocupou. E ele começa a sua exortação falando carinhosamente. No versículo 10 ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos e em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ele vai dizer: rogos, irmãos, que não haja entre vós dissensões, mas que sejais unidos. No versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Ele já começa uma exortação, ele começa a falar calmamente, ele começa a falar delicadamente, mansamente, carinhosamente, mas depois ele vai se aprofundando na exortação. Ele vai trazendo a palavra um pouquinho mais dura. Ele vai no versículo 12 dizer: quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Vocês são de Paulo, Apolo, Cefas? Peraí, não somos de Cristo? Porventura Cristo está dividido? Porventura Cristo tem suas facções? É uma facçãozinha aqui, é outra facçãozinha aqui, é outra facçãozinha aqui? Não! Cristo, ele não tem divisões, ele não tem facções. Cristo, ele tem um corpo, e o corpo é a igreja, e os obreiros fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Um corpo não se divide, porque quando se divide, os membros morrem, perde a vida e fica infrutífero, incapaz de produzir qualquer coisa em prol da obra, em prol do reino de Deus. E ele está dizendo: quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou seja, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Ele próprio falando: eu não fui crucificado por vocês, foi Cristo. Quem sou eu? Eu não sou nada. O Senhor foi quem morreu por nós. O Senhor foi quem entregou a sua vida por nós. O Senhor quem foi crucificado por nós. Então não digais: eu sou de Paulo. Não falem: eu sou de Apolo. Não falem: eu sou de Cefas.
Quem somos nós? O Senhor é o dono de tudo. Nós somos apenas um corpo e o Senhor a cabeça. A cabeça é quem comanda o corpo. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. O seu corpo vai para onde a sua cabeça determina. A cabeça tem o comando do corpo, Ele é o comandante, Ele está no domínio, Ele é o dono, Ele é o Senhor. Nós todos somos servos, independente se pastor, se obreiro, se presbítero, se bispo, não importa a posição, a consagração que tenha, nós somos servos. E o interessante é que Jesus Cristo, em uma certa vez, Ele diz que o maior para o Senhor é aquele que mais serve, é aquele que é menor dentre os homens, é aquele que menos quer aparecer. Então que possamos compreender isso e trazer para os nossos corações, e não ficarmos disputando, querendo galgar degraus mais altos, querendo posições mais elevadas. Não, vamos servir, vamos compreender, nós somos servos chamados para servir, nós somos obreiros, nós somos membros de um corpo só, e Ele é quem está no domínio, Ele é quem está no controle de tudo, irmãos. Olha para quem está ao teu lado e diz: você não tem que ter disputa com ninguém, irmão. Você não tem que estar contendendo com ninguém, irmão. Hoje é meu dia do altar. Não, o teu dia do altar, quem sabe, é o Senhor. O meu lugar não é aqui na porta, o meu lugar é acolá. Quem sabe o lugar de você ficar é o Senhor. Aquele irmão, ele não merece estar ali, eu deveria estar lá. Quem decide isso é a cabeça, é o Senhor. Você não deve estar disputando posições, você não deve estar disputando lugares. Você tem que estar ali servindo. E o apóstolo Paulo, ele vai se aprofundar ainda mais na sua exortação. Não vamos mais falar de exortação, vamos falar agora só de repreensão. Você vai para o capítulo 3 desta mesma carta. Capítulo 3 desta mesma carta, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões, ou não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? E quando houver entre vós dissensões, contendas, disputas, sois carnais, igual os homens do mundão. Contenda, divisão, discórdia, carnalidade, igual o mundão lá fora. É muito forte o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Eu não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Só que nós queremos externar, mostrar para todos que somos espirituais. Oh glória, manto, poder, fogo, terra, manto. Se cuspir, cai uma tocha no chão. Se der a paz do Senhor, irmão,
É perigoso o irmão levar um choque de tão espiritual que somos. Oh glória, manto, poder, fogo, glória, terra. Mal termina o culto, está todo mundo contendendo. Contenda, discórdia, fala mal, intriga, dissensão. Não, a espiritualidade era apenas uma emoção. A espiritualidade que aparentava ter não existe, era apenas uma fachada, porque na verdade as obras revelam quem somos, as obras revelam a nossa espiritualidade, as obras, os atos, as atitudes mostram o tamanho da nossa espiritualidade, irmãos. Não adianta entrar no mistério, pular, sapatear, dizer manto, glória, fogo, terra, e está intrigado, e está em disputa, em contenda, cheio de dissensões, irmão. Amém, pessoal? Então vamos observar o que diz a palavra, vamos entender esta palavra. Ele continua dizendo no versículo 4, observe, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais. Mais uma vez ele fala da carnalidade. Versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Quem somos nós para vocês estar contendendo, fazendo facçãozinha? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem somos nós? Tudo isso não passa de uma carnalidade. Nós não estamos aqui para disputar, formar facções, mostrar quem é mais, dizer quem é menos. Nós estamos aqui para somar, para ganhar as almas, para saquear o inferno e fazer as pessoas conhecerem o nosso Cristo que morreu na cruz, irmãos. Esse é o objetivo. Eu não tenho que ir notando as almas que eu ganho para depois mostrar que eu ganhei mais do que tu. Eu não tenho que ir escrevendo quantas pessoas eu consigo orar e fazê-las ser curadas, para depois fazer a somatória e dizer, eu fui mais usado do que tu. Que é isso? Isso tudo gera disputas. Isso tudo gera contendas, dissensões. Olha, eu tenho aqui muitos projetos, eu fiz mais projetos do que tu. Que é isso? Isso é coisa do inferno que gera contendas, disputas. Nós não estamos em um campo de batalha. O campo de batalha, amados irmãos, é lá fora, onde nós guerreamos não contra nós mesmos, mas contra Satanás, os príncipes das trevas. Aqui nós temos que nos unir. Eu não sou mais do que nenhum dos pastores que estão aqui, nem eles mais do que eu. Eu não sou mais do que você, o mais novo obreiro, ou o obreiro que ainda será levantado hoje nesse culto. Não existe isso. Não existe isso. Não tem um aqui melhor do que o outro. Não tem um aqui que é mais do que o outro. Todos nós somos obreiros. O próprio apóstolo Paulo, aquele de quem falei no início, na introdução da mensagem, é o que mais fundou igrejas, o que mais ganhou almas, o que mais sofreu em prol do evangelho, sabe, aquele que mais fez missões. Ele está dizendo com a própria boca, pois quem sou eu? Ou quem é Apolo? Se não ministros pelos quais crestes. E aí, camaradas como nós, que ainda não fizemos um terço do que fez o apóstolo Paulo em sua época, e em toda a nossa vida eu acho que nós não chegaremos a fazer um terço. E aí batemos no peito e queremos ser mais do que aquele, mais do que aquele. Não, quem somos nós? Nós somos apenas
privilegiados, porque o Senhor olhou para nós e nos arrancou do fundo do poço, soprou em nós o seu Espírito Santo, perdoou nossos pecados, nos limpou, nos purificou, nos lapidou, nos deu o dom para que pudéssemos ser usados por Ele, produzir alguns frutos nessa terra. Então vamos nos regozijar com isso, e não vamos estar entrando em disputas, em contendas, porque isso só atrapalha o crescimento da obra de Deus nessa terra. Isso só atrapalha a desenvoltura do evangelismo nessa terra. Isso só atrapalha o crescimento do reino. Amém, pessoal? E aí o apóstolo Paulo, depois que ele traz essas exortações, e ele vai engrossando um pouco o caldo, e vai aqui repreendendo, e vai chamando de carnal, e vai repreendendo. Aí ele vai lá mais na frente, dentro do mesmo contexto, agora falando o que devemos fazer. Lá no capítulo 13 desta mesma carta, aleluia. Aliás, capítulo 12 desta mesma carta, versículo de número 12, está escrito assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha para quem está ao teu lado e diz: ei, o mesmo Espírito Santo que está em ti, está em mim. Diga: ei, nós somos um só corpo no Senhor. Só que Ele te usa de uma forma e me usa de outra. Porque num corpo tem o pé. O pé nos ajuda a caminhar. No corpo tem a mão é para nós apalparmos. No corpo tem o olho é para nós enxergarmos. No corpo tem a boca é para nós falarmos, nos comunicarmos. Ei, nós somos um corpo, porém você é usado de uma forma, outro é usado de outra forma, mas nenhum é menor do que outro. Cada um de nós necessitamos um dos outros, porque é assim que um corpo vive. O corpo é um conjunto de membros interligados, todos precisam uns dos outros. A mão precisa da outra mão. Você já experimentou chegar de manhã no teu banheiro para escovar os dentes, lavar o rosto? Só com a mão vai ser difícil. Você pega aqui a escova para escovar os dentes e a outra com água passa no rosto. É difícil. A tua mão direita necessita da esquerda, o teu pé precisa da tua mão, o teu olho precisa da tua boca, a tua boca precisa do olfato. Ei, nós somos um corpo. Você precisa de mim, eu preciso de você. Então, se nós precisamos uns dos outros, por que está com contendas, intrigas e discórdia, irmãos? Você pode dizer para o irmão: eu preciso de ti, irmão. Eu preciso muito de ti. Nós necessitamos muito uns dos outros. Necessitamos dos irmãos. Amém, pessoal? E aí, o apóstolo Paulo finaliza lá na frente, no capítulo 13. Veja onde é que ele vai chegando. Lá no capítulo 13: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, em algumas traduções está escrito caridade, mas é a mesma coisa, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
Tem amor não, irmão? Serve não, serve de nada. É só uma capa. Faz zoada, faz barulho, não tem amor não? Não serve. Não serve. O amor é o que faz a gente perdoar uma ofensa. O amor é o que faz a gente se sensibilizar com a necessidade do próximo. O amor é o que faz a gente estender a mão para ajudar. O amor é o que nos capacita. É o que nos capacita a sair na rua e a falar do evangelho tão glorioso para uma pessoa que assalta, que rouba, que mata, que estupra. O amor é capaz de fazer isso. E se não tem amor, não serve para a obra. O amor é fundamental. E é por isso que a palavra está dizendo: ainda que tivesse o dom de profecia, olhe que é o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. O amor está acima dos dons. Não pense que você se enchendo de dom, você está completo. Não está. Ainda que tenha todos os dons, até o de profecia, mas falta o amor, você está incompleto, não serve. O amor está acima. Porque tem muita gente que tem dons, mas não tem amor e não perdoa. Não tem amor e não tem a capacidade de perdoar. É por isso que as contendas prevalecem. É por isso que as dissensões crescem, por falta de amor. Um obreiro ofende a outro, e às vezes até nem percebendo. Aí não há amor suficiente no coração do outro, fica aquela mágoa, não há perdão, porque não tem amor. E quando eu falo obreiro, eu falo diácono, eu falo pastor, eu falo para todos. Escuta, aproveitando um testemunho junto com testemunho, um obreiro que foi levantado aqui, um obreiro a quem muito me apeguei, ajudei, o levei ao hospital, cuidei, fui dar Santa Ceia lá dentro da Santa Casa, abraçar. Saiu da igreja e depois saiu do ministério, e depois ouvi o comentário de que me falou tudo de ruim a meu respeito, tudo de ruim, tudo de ruim, tudo de ruim que você possa imaginar. Me chamou até de ladrão, mas isso não me preocupou, porque se eu não fiz, se eu não sou, não me preocupa. Mas que causou no meu coração a tristeza, sim. Mas é uma coisa tão linda o agir de Deus. Deus me fez tomar conhecimento, não apenas por meio de uma pessoa, mas por várias pessoas, para se confirmar. E aí, por que Deus nos faz tomar conhecimento? Para ver, isso é um teste, para ver se há amor no nosso coração. Qual a nossa reação? O que nós vamos fazer quando tomamos o conhecimento de coisas desse tipo? Eu fui orar por esta pessoa, eu fui orar, fui abençoar, e Deus é testemunha disso. Eu fui orar por esta pessoa, colocar meu rosto no pó, fui abençoar esta pessoa, Deus é testemunha disso. Não passou uma semana, chegou este mesmo aqui na igreja para assistir um dos cultos. Quando eu estava no escritório, olhei nas câmeras e vi ele entrando, eu disse: oh glória, Deus, o Senhor é ligeiro, né, para agir. Como Deus faz. Aí, meu irmão, quando eu o vi entrando, você pensa que eu fiquei com mágoa, com a tristeza, com raiva? Não, eu fiquei alegre, feliz. Deus é testemunha. Mas por quê? Porque eu orei, porque eu preparei meu coração para isso,
porque eu intercedi pela vida dele, porque eu o abençoei. Então, se isso é fruto do amor, se não existisse amor, quando tomei conhecimento disso, eu não teria perdoado, eu não teria orado por ele, antes eu teria amaldiçoado, desejado o pior para a sua vida. E aí quando eu o visse, a mágoa vinha à tona, era capaz de ter uma briga, uma contenda, uma confusão enorme, mas eu preparei meu coração, eu orei por ele, eu perdoei, eu abençoei a vida dele. E quando eu me encontrei com ele, eu fui até ele, dei a paz do Senhor e dei um abraço e disse: como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? Você está entendendo? Agora a pessoa não consegue perdoar. Por quê? Porque falta amor. E se não tiver o amor, não adianta o barulho, não adianta nada. É a palavra de Deus quem diz. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade ou amor, nada seria. Versículo 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso, sabe? Versículo 4: o amor não trata com leviandade, ou seja, com imprudência, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Versículo 8: mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. O amor não. O amor não falha. Amém, pessoal? Então, amados irmãos, vamos exercitar isso. Vamos exercitar isso. Não vamos desejar apenas os primeiros lugares, os lugares de destaque, as funções que são mais vistas. Não vamos desejar apenas a fama. Não vamos brigar por estas coisas, mas vamos buscar ter em nossos corações esse amor que nos faz ser tão lindos diante de Deus. Amém. Quem deseja aqui parecer com Cristo? Vamos finalizar na carta aos Efésios. Aleluia, Jesus. Carta aos Efésios. O apóstolo Paulo agora, ele já vai pregar para uma outra igreja. Ele já agora está escrevendo aos Efésios. Lá no capítulo 5, veja, já finalizando. Veja o que diz o apóstolo Paulo pregando a esta igreja: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2: e andai em quê? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Você quer parecer mesmo com Cristo? Você quer ser cristão? Ah, meu irmão, então você tem que ter amor no teu coração. Pastor, então quer dizer que eu não posso ter uma raiva e me aborrecer com nada? Não, não é isso. Você pode ter raiva, se aborrecer, você é ser humano, mas a raiva não pode prevalecer dentro de ti. Ora, você não lembra o que disse o apóstolo Paulo? Irai-vos,
e não pequeis. Você, quando se ira, não peca. Mas se o sol se pôr sobre a tua ira, ou seja, se a ira permanecer no teu coração e não for arrancada, então o pecado é consumado. Irai-vos e não pequeis. Você pode se irar, você é ser humano. Você sente raiva, você é ser humano. Você se aborrece, você é ser humano. Mas você não pode deixar isso virar dentro de ti um ressentimento, uma ira, um ódio permanente. Você tem que ter amor e perdoar e vencer esse mal para não ser vencido por ele, irmão. Amém. Diga: eu serei um obreiro aprovado. Diga: eu não vou perder o meu chamado. Eu não vou perder o meu galardão. Diga: no meu coração não haverá espaço para disputas, intrigas, discórdias. Diga: eu serei um obreiro aprovado. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.